Muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje, que tem inclusive a participação de Brasília. O noticiário político hoje mexeu com o cenário econômico, ou seja, com o ambiente econômico do mercado financeiro. Mas 5 bancos do Brasil têm mais de 80% de todas as operações, seja do mercado de crédito, depósitos, ou seja, há sim uma concentração bancária no Brasil e muito alta, o que, por exemplo, gera um spread bancário gigantesco também, embora o Banco Central não olhe exatamente por esse ponto de vista. A gente vai falar sobre esse assunto. O spread bancário é um dos maiores do mundo, se é que não é o maior do mundo. O spread é aquela diferença entre o que o banco paga para você quando você aplica dinheiro e quanto ele cobra de você quando você empresta dinheiro dele. Bom, o Senado vota a medida provisória da redução dos ministérios, aquela reorganização do governo federal. A bolsa em alta, dólar em queda, justamente por um noticiário positivo em relação ao andamento da reforma da Previdência. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Depois de votada na Câmara a medida provisória que reorganiza, sobretudo, a esplanada dos ministérios, houve uma redução importante no número de ministérios no governo do presidente Jair Bolsonaro. Era uma promessa de campanha que se realizou exatamente no começo do governo, foi uma redução importante. Essa votação gerou uma confusão enorme na Câmara, que queria restituir alguns ministérios. Essa medida provisória já foi aprovada na Câmara, agora está no Senado e há toda uma expectativa justamente para essa votação. A Mariana Jungmann está conosco em Brasília e tem detalhes desse assunto. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, uma situação ainda de impasse no Senado em relação a mudar ou não essa medida provisória, viu? De um lado, há uma parte dos senadores que entendem que é preciso ouvir o clamor das ruas que pedem que o COAF fique no Ministério da Justiça, por entender que isso vai favorecer mais o combate à corrupção. Esses senadores acham que isso ficou muito claro, tanto nas manifestações do último fim de semana, quanto num abaixo-assinado que eles também receberam hoje, com 250 mil assinaturas pedindo que o COAF fique no Ministério da Justiça. Por outro lado, o próprio governo divulgou hoje uma carta aos senadores pedindo que eles aprovem o texto como está o texto da Câmara, que prevê a ida do COAF para o Ministério da Economia. O argumento do governo é que o texto da Câmara manteve a maior parte do que previa a reforma administrativa do governo, inclusive as partes mais importantes, entre elas, claro, a redução do número de ministérios de 29 para 22, enxugando aí bem a máquina pública. Então o governo entende que não vale a pena correr o risco de ver a medida provisória perder a validade, porque ela teria que retornar aqui à Câmara dos Deputados, por causa apenas do COAF. O governo chamou inclusive o líder do PSL hoje para conversar no Palácio do Planalto. O PSL recuou dessa intenção de fazer a modificação, mas outros partidos, como o Podemos, o PSD e a Rede, insistem na mudança, insistem que há tempo para fazer a mudança no Senado e o texto retornar para a Câmara dos Deputados. Houve uma longa reunião de líderes, agora à tarde ela acabou de acabar, faz muito pouco tempo que ela acabou, sem um acordo sobre isso, sem um acordo sobre como ficará o texto. E aí os senadores decidiram então resolver no plenário, no voto. Não há decisão ainda sequer se vai ser uma votação nominal ou se ela vai poder ser simbólica, porque como não há acordo, o mais provável é que ela acabe sendo nominal. Piotto. Muito obrigado, Mariana. Bom, só para citar duas coisas em relação à questão do COAF, era sim a medida original do governo transferir o COAF, que é exatamente esse organismo que verifica as transações bancárias e é uma medida efetiva no controle, por exemplo, da criminalidade, do financiamento do crime no país, sobretudo crime de corrupção, diga-se de passagem, mas também crimes graves, tráfico, essa coisa toda. Só que lá na Câmara houve essa alteração, devolveu-se o COAF que tinha ido para o Ministério da Economia, do Ministério da Justiça voltou para o Ministério da Economia, mas a Mariana fez menção justamente a esse segundo ponto. O governo teme que voltar para a Câmara ou perder
perdesse um prazo gigantesco e perder a validade da medida provisória é um risco muito maior do que se pensar, até porque o governo já aventou essa possibilidade de se criar um COAF, ou seja, um outro organismo muito mais forte, mais atuante em relação ao controle dessa movimentação financeira, que substituiria o COAF. E aí, obviamente, por determinação do governo, pode ir para qualquer outra pasta, sobretudo a da Justiça, conforme queria o governo em relação ao próprio COAF desse momento. Bom, teve um pacto também hoje em Brasília e isso teve repercussão no mercado financeiro. Aliás, duas notícias. A possibilidade de uma articulação política grande envolvendo, claro, com uma iniciativa do governo federal, envolvendo Câmara e Senado e também o Poder Judiciário, que seria um pacto justamente para destravar as reformas que vão devolver um crescimento econômico ao país, ou pelo menos possibilitar um crescimento econômico ao país. Isso tudo, obviamente, depende dessa articulação. Essa sim é uma articulação positiva, não aquela que se entregava ao Ministério com porteira fechada, que foi uma crítica feita pelo eleitor lá ao eleger Jair Bolsonaro, que disse que não faria isso, de fato não fez, e diante disso tudo seria uma articulação agora republicana, institucional, de como é que a gente pode agilizar os processos legislativos ou judiciários e evitar problemas justamente para fazer a economia andar, destravar, por exemplo, o regramento que hoje trava a economia. Essa notícia é positiva, esse pacto ainda deve ser assinado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai consultar os líderes, mas tudo indica que pode haver um acordo maior entre os três poderes. E uma segunda notícia é que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos líderes da reforma da Previdência, diz que vai pedir ao relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, para antecipar ou apresentar o relatório dele, o texto final dele, sobre a reforma da Previdência até o dia 15 de junho. Com isso, abriria uma possibilidade de se votar nos 2 turnos na Câmara ainda neste primeiro semestre, ou seja, ainda no mês de junho, o que abriria um espaço maior e uma votação mais célere também no Senado no segundo semestre. Isso tudo, claro, mexeu com o mercado financeiro. Aliás, essa é a foto do pacto aqui. Para você ter uma ideia, nós temos o general Heleno aqui, o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, o presidente Dias Toffoli do Poder Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro, da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, e aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, tudo isso em relação à questão econômica para destravar as situações que hoje fazem com que a economia brasileira patine, porque tem muito de regulamentação que hoje atrapalha a economia. Vamos lá, para a gente entender, e sobretudo os gastos que se tem com Previdência, daí a reforma da Previdência andaria mais celeremente. Bom, o dólar comercial hoje caiu 0,27%, boa parte é dessa manifestação do presidente Rodrigo Maia da Câmara, pedindo ao presidente, ao relator da reforma da Previdência para que acelerasse o processo. A máxima foi de 4,5, a mínima de 4,1, ou seja, terminou muito próximo da mínima dólar hoje. O Ibovespa teve alta de 1,61% a 96.392 pontos. Dia desse a gente estava falando de uma bolsa que tinha perdido os 92 mil pontos, você se lembra disso, né? A máxima foi 96.551, máxima de 94, ou a mínima de 94, portanto terminou muito próximo da máxima, ou seja, há agora, neste momento, especificamente hoje, do meio da tarde para agora, um otimismo do mercado em relação ao andamento mais rápido em relação às reformas. Foi uma das manifestações, ou melhor, foi uma parte importante, ou a parte mais importante das manifestações que ocorreram no domingo. Sim, eram de pessoas que apoiam o governo já, de apoiadores do governo, mas de gente que respondeu numa pesquisa da Universidade de São Paulo, de pesquisadores da Universidade de São Paulo, 75% diziam que queriam um andamento rápido da reforma da Previdência, apoiavam a reforma da Previdência, que hoje é o maior nó fiscal do país. Vamos seguir aqui, daqui a pouco eu falo, bom, essas ações aqui, a Petrobras subiu hoje, lembra aquela história, se as notícias do governo são boas, as estatais sobem, Petrobras e Banco do Brasil tiveram alta de 2 e 1,3 no caso do Banco do Brasil, Vale com 0,12%, Bradesco 2,76%, Itaú 2,81%. Vamos falar de um outro assunto aqui, porque 5 bancos no país, apenas 5 bancos detêm 85% do mercado de crédito, para se ter uma ideia. O mapa da concentração bancária no Brasil reúne exatamente esses bancos. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, 2 bancos estatais e Santander. Esses bancos todos detêm exatamente isso, olha, 81,2% de todos os ativos negociados em bancos. Antes, no ano de 2017,
era de 82,6%. Caiu um pouquinho no ano passado. Mas queda de concentração bancária no Brasil não quer dizer uma concentração bancária baixa, né? Ou seja, reduziu, mas não é baixa. Nós estamos falando de 5 bancos com mais de 80%. Do mercado de crédito, eu arredondei para 85%, mas é 84,8%. Era de 85,8% em 2017. No ano passado, segundo esse relatório divulgado hoje pelo Banco Central, 83,8% de todos os depósitos, só nesses 5 bancos. Era de 85%. Bom, quando a gente fala em concentração bancária, a gente fala sobre menor concorrência. Menor concorrência em qualquer segmento da economia gera normalmente preços mais altos, ou seja, o consumidor sai perdendo. A concentração bancária no Brasil cresceu e a concorrência só está sendo alimentada agora com a abertura dessas fintechs, ou seja, essas novas empresas financeiras que vieram justamente para revolucionar o mercado de crédito, o mercado de depósito, o mercado bancário como um todo. Mas isso tudo, neste momento, ainda não mexeu, por exemplo, no expoente maior, que é a taxa de juros que se cobra no Brasil hoje. Vamos lá. E apesar disso tudo, com toda essa concentração bancária, esse spread alto que se tem, eu vou falar do spread daqui a pouquinho, as grandes empresas, pelo menos na pesquisa divulgada hoje pelo Banco Central, devem voltar ao mercado de crédito e ter, neste ano, um crescimento de 5,5%, ou seja, devem emprestar 5,5% mais dinheiro do que emprestaram no ano passado. As micros, 5%, consumo de pessoas físicas deve crescer 8%, ou seja, de mercado de crédito, e crédito habitacional 5%. O Banco Central estima aí uma média de 7,2% nos cálculos dele. Mas vamos lá entender um pouquinho sobre a história da composição do spread bancário. Spread bancário é uma expressão, sim, o spread é um anglicismo, uma expressão advinda do inglês, e quer dizer exatamente a diferença de quando você, por exemplo, vai pôr seu dinheiro numa aplicação financeira. Quanto que o banco cobra de você? Quanto que ele paga para você? Você põe seu dinheiro lá e ele remunera. Por exemplo, na poupança, que é a aplicação mais usada pelos brasileiros, a poupança paga no máximo 6%, em torno de 5,5% ao ano. Qual é a forma de crédito que toma quase 50% das operações de empréstimo no Brasil? Cartão de crédito. Quanto que cobra o cartão de crédito? Acima de 300% ao ano. Se eu fizer uma comparação clássica de spread nos dois segmentos mais populares de aplicação financeira e de empréstimo, que é o cartão de crédito e a aplicação financeira poupança, a diferença é essa do spread. Claro que o cálculo do spread leva uma série de outras aplicações financeiras e uma série de outras formas de empréstimo de dinheiro de crédito. E aí o spread brasileiro é menor do que isso. Mas o spread brasileiro é acima de 22 pontos percentuais. Para você ter uma ideia, a média no mundo civilizado é de 1,5, 2 pontos percentuais. Ou seja, nós estamos falando aqui, o spread em 2017 era de 12,75, caiu para 12,49. Antes de tudo isso é que chegou a mais de 20, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, o cálculo que o banco justifica para explicar esse spread, ele diz que 37,2% é por causa da inadimplência. 27,4% de despesas administrativas, de ter agência bancária, por exemplo, 20,6% de tributos e o fundo garantidor de crédito, que é aquele fundo, se um banco quebrar, o outro vai lá e compensa você até R$250 mil. E 14,9% seriam os lucros dos bancos, ou seja, a margem que o banco tem em relação a isso. O resto tudo aqui é o custo dele. Mas vamos lá, se os bancos criticam a inadimplência, vamos pegar um exemplo aqui que eu guardei. No ano passado, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez um estudo para falar sobre o spread. Essa relação que se tem no Brasil, que é das piores. A maior transferência de renda que se tem hoje no país, de riqueza, ou seja, das empresas e das pessoas para os bancos, é pelo spread bancário, quando ela recorre ao banco. Vamos lá. Para se ter uma ideia, a Itália tem uma inadimplência 4 vezes maior do que a do Brasil. Mas o Brasil tem um spread bancário, no ano passado, pelo menos, era de quase 20 vezes maior. Ou seja, a inadimplência não é uma justificativa no mundo. E outra, quando você cobra juros bancários de acima de 300% no cartão, no cheque especial, não é o juro alto que causa uma maior inadimplência. Aí, por exemplo, o banco cobra um juro alto que gera uma inadimplência. Aí o banco justifica que é inadimplência, por isso ele cobra um juro alto. Que o juro alto vai gerar mais inadimplência. Isso é o ciclo vicioso na economia. Ninguém sai desse buraco, para se ter uma ideia. A gente vai voltar a falar mais sobre spread bancário, mas vamos falar sobre um outro caso aqui de uma gerente de um banco
que foi presa justamente acusada de facilitar a lavagem de dinheiro sujo, por exemplo, de corrupção. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e conversa e tem mais detalhes sobre essa história. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Essa foi mais uma fase da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez, a Polícia Federal utilizou na investigação a delação premiada de 2 doleiros que atuavam para o ex-governador Sérgio Cabral. Eles eram operadores financeiros de Sérgio Cabral e ajudavam no esquema de lavagem de dinheiro. Seguindo essas informações da delação premiada, a Polícia Federal conseguiu que a Justiça decretasse a prisão temporária, aquela que tem um prazo determinado, de 2 gerentes do Banco Bradesco. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, foi presa a gerente Tânia Maria Fonseca. O outro gerente, que também teve a prisão decretada, é Robson Cunha Silva, mas ele está foragido. A Justiça também decretou a prisão preventiva, essa que não tem um prazo para acabar, de um empresário, o empresário Júlio César de Andrade. O grupo atuava da seguinte forma: os doleiros utilizavam os gerentes do Banco Bradesco para conseguir abrir contas bancárias de empresas fantasmas. Essas contas bancárias de empresas fantasmas que eram abertas no Bradesco recebiam depósitos pequenas quantias de valores. Eram cheques e dinheiro em pequena quantidade, isso para despistar a fiscalização do Banco Central. As contas, o Banco Bradesco emitia boletos que eram pagos para essas empresas fantasmas. Aí esse dinheiro entrava de forma legalizada na conta das empresas. E depois os doleiros ofereciam esses recursos para quem pretendia lavar o dinheiro. Era um esquema sofisticado que, segundo a Polícia Federal, conseguiu lavar aproximadamente 990 milhões de reais. Em nota, o Banco Bradesco disse que está à disposição das autoridades para prestar todos os tipos de esclarecimento e que age respeitando as normas de governança e de transparência do mercado. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, e a Caixa Econômica, por outro lado, está oferecendo desconto de até 90% se o cliente pagar as dívidas à vista, de até 90%. Os valores das dívidas são baixos, não são exatamente, o benefício não é para todo mundo que está devendo na Caixa Econômica, não. Mas a Vanessa Casalino tem detalhes dessa história. Vanessa? Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. A Caixa lançou hoje esse programa de renegociação de dívidas para clientes e tem descontos de 40% até 90%, como você disse, mas tem de pagar à vista. As dívidas totalizam 4 bilhões de reais e a expectativa da Caixa é recuperar pelo menos 1 bilhão. O programa de renegociação dura 90 dias e vale para dívidas com atraso superior a 1 ano. A renegociação pode ser feita direto nas agências ou pelo telefone 0800 726 8068 na opção 8 ou ainda pelo site www.negociardívidas.caixa.gov.br. Pelo site, basta digitar o CPF, seguir o passo a passo e o cliente já recebe um boleto com o valor para pagar. De acordo com a Caixa, o programa vai atingir 2,6 milhões de clientes que, com o desconto, vão poder quitar as dívidas por menos de R$2.000. Mas muitas delas, 67% do total, vão ficar em menos de R$500, segundo a Caixa. São valores baixos, como você disse também. A instituição estuda ainda um parcelamento dentro do programa, mas isso deve levar pelo menos 2 meses para ser aprovado. Então, para quem tem dívida com a Caixa e consegue pagar à vista, talvez seja o caso de aproveitar o desconto. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o cenário econômico brasileiro, obviamente, diante das notícias de hoje. Eu converso daqui a pouquinho com a Juliana Inhas, do INSPER, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, a minha convidada hoje aqui no programa é economista e professora, coordenadora do curso de economia do INSPER aqui em São Paulo, Juliana Inhas. Juliana, seja bem-vinda aqui ao cenário econômico. Eu já vou direto ao ponto hoje. Nós tivemos um ambiente melhor no mercado financeiro, que é só um dos reflexos, mas a gente percebeu que pelo menos há um esforço conjunto, ou as declarações nos levam a crer isso, de fazer andar as reformas, mas também uma série de coisas que atravancam a economia brasileira hoje. A gente viu na declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de pedir ao Samuel Moreira, que é o relator da reforma, para apresentar até o dia 15 de junho, ou seja, a Câmara votar isso até o final do primeiro semestre, que daí só cabe ao Senado e aí os prazos começam a ficar melhores, porque no Senado a situação é um pouco melhor do que a Câmara, pelo menos tudo indica isso.
Você tem essa percepção também? Há uma melhora que pode ser de mais longo prazo do que aquelas sobes e desces que tivemos na política e na economia recentemente? Olha, eu acho que a gente hoje ganha um cenário um pouco melhor, mas ainda é muito difícil entender como é que essa articulação vai acontecer. A gente vê o Rodrigo Maia com um posicionamento importante, estratégico, mas até que ponto realmente ele vai conseguir fazer a pressão e criar o ambiente necessário para aprovar reformas? Eu ainda fico um pouco reticente, eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre a possibilidade de a gente realmente conseguir aprovar reformas que sejam as necessárias num período próximo, no curto prazo, para que a gente consiga fazer a economia andar ainda esse ano. Eu acho que ele tem um papel importante, mas ao mesmo tempo eu ainda fico um pouco reticente. Juliana, eu tenho acompanhado as redes sociais, a gente viu na última manifestação também, 75% das pessoas que estavam lá se disseram favoráveis à reforma da Previdência. O que é fantástico, porque a agenda econômica está tomando as ruas. Isso normalmente ficava numa discussão muito mais de economistas e dos programas de economia como esse, do que no debate popular. Parece que esse tipo de discussão está sendo traduzido de a melhora econômica que vai trazer emprego de volta, é a melhor econômica que vai trazer perspectiva para o país. Isso ajuda a mudar a mentalidade que ainda é arcaica e às vezes eu digo muito ruim do ponto de vista de pensar no futuro que tem no parlamento brasileiro? Eu acho que sim, acho que isso cria uma pressão. Por outro lado, a gente enxerga parlamentares que estão com convicções próprias e parece que muitas vezes ignoram o que o povo está achando. Então, acho que isso cria realmente, é importante, a gente já falou isso em outras oportunidades, que a gente colocou o assunto economia dentro da casa do brasileiro, na mesa do jantar. As pessoas agora, elas debatem isso é importante, cria uma consciência muito maior dos nossos problemas e das soluções que a gente tem que endereçar. Isso é óbvio, cria uma pressão popular, a gente realmente viu, acho que algumas coisas que aconteceram nas manifestações do último domingo trazem sinais importantes, as pessoas sabem quem é o ministro da Economia agora, né? Isso é um sinal interessante. Muitas vezes as pessoas nem sabiam quem compunha o governo. Então isso traz uma pressão um pouco maior. A gente espera que parlamentares entendam qual é a necessidade real da economia e da sociedade para que eles coloquem realmente as reformas para andar em propostas que sejam factíveis. A gente também não quer, acho que a gente tem gasto muito capital político, a gente tem gasto muito esforço para tentar aprovar reformas que, pelo que a gente está vendo, vão chegar na hora da sua aprovação muito diferentes daquelas que a gente imaginou que seriam feitas e que a gente realmente precisaria. Qual é o tamanho da gordura que você imagina que o ministro Paulo Guedes colocou ali, que ele falava de 1 trilhão, 1,1 trilhão, ou seja, 1 trilhão e 100 bilhões, já se fala em reforma de 700, de 800, vi falar de 680, que é uma pesquisa feita com os bancos. O que é razoável para dar perspectiva de futuro e, claro, volta de investimentos? Olha, eu acho que a gente deveria ter uma reforma realmente bem forte. O primeiro valor que ele fala, de mais de 1 trilhão, a gente imagina que seria muito difícil chegar, porque seria uma reforma muito dura. Socialmente, isso é difícil de explicar para a sociedade, para a população, por que é tão importante fazer uma reforma tão dura. As pessoas ainda reclamam benefícios que uma classe ou outra tem. Então, é óbvio que a gente sabia que esse seria um teto. A gente, numa reforma, dificilmente chegaria naquilo. A gente deveria estar mais ou menos perto aí do segundo valor que foi falado, de mais ou menos 800, entre 700 e 800, pelo menos. Mas, assim, esse é o tipo de reforma que não resolve o nosso problema. Ele posterga, ele joga o nosso problema para daqui uma década. A gente ganha uma década para respirar e talvez tentar voltar a crescer e repensar formas de resolver o problema de fato. Mas eu acho que se hoje a gente fizer uma reforma mediana, e acho que não vai ser essa, infelizmente, que a gente vai fazer. A gente deve fazer uma proposta, uma reforma com uma proposta aquém do necessário. Se a gente conseguisse fazer uma reforma mediana, a gente já conseguiria mudar um pouco a visão da economia. As pessoas começariam a confiar mais, o investidor voltaria gradativamente. A gente conseguiria aí nos próximos anos colocar as coisas nos trilhos. Junto com a modernização do Estado e da economia brasileira. Isso mesmo, a gente está falando de um pacote. Hoje só a reforma da Previdência não resolve mais o nosso problema. A gente perdeu o
tempo, a gente perdeu o momento de fazer só a reforma da Previdência e dar uma guinada dentro da economia brasileira. Esse tempo foi lá no começo do ano. Se a gente tivesse conseguido realmente passar uma proposta, e talvez o Temer deveria ter feito isso no mandato passado, mas se a gente tivesse conseguido fazer no final do ano ou no começo desse ano a reforma da Previdência, a gente teria invertido as expectativas, muito provavelmente a gente teria aí um cenário muito diferente. Hoje, só a reforma da Previdência não faz nada. Ela não consegue melhorar nosso problema, tanto que a gente tem aí reformas tributárias, não só a previdenciária, mas a tributária, a reforma do Estado em jogo. Juliana, obrigado. Muito a gente vai obrigada. voltar a falar muito disso até esse primeiro semestre ou começo do semestre que vem. Com certeza. Obrigado pela gentileza. Obrigada. Juliana Inhas, do INSPER, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. O brasileiro tem demanda reprimida por dar certo. Precisa ver se o parlamento compartilha dessa demanda reprimida. Até amanhã, hein?